Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Na 22ª reunião da CPI das Fake News, os deputados deliberaram sobre 2 itens da pauta em um requerimento extra. Nesse requerimento, ficou definido que os convidados que sejam candidatos à prefeitura ou que estejam envolvidos no pleito serão ouvidos após o primeiro turno das eleições municipais. A deputada Mônica Seixas, do PSOL, discordou da sugestão, mas ainda assim a solicitação foi aprovada pelo colegiado. Os deputados decidiram ainda sobre o requerimento do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que prorroga os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito por mais 60 dias. Antes de entrar na nossa pauta previamente apresentada, a gente já conversou um pouco a esse respeito, e eu quero colocar aqui uma sugestão de todos os colegas, de todos não, né, mas de uma boa parte dos colegas, que nós estamos claramente aqui tendo um problema nos convites que foram feitos para quem está disputando as eleições. Independente da questão partidária, há claramente um foco, nesse momento, daqueles que estão disputando a eleição, estão convidados aqui para essa CPI, e que a eleição precisa transcorrer de maneira transparente, sem atrapalhar em nenhum momento a atividade desses candidatos. Portanto, eu quero sugerir aqui, enquanto requerimento, que depois eu oficializo enfim, vai ficar aberto, mas já queria deixá-lo pelo menos discutido e aprovado ou não, de que a gente vai suspender todos aqueles que estiverem envolvidos diretamente ou indiretamente com as eleições municipais. Suspender, ou seja, não é cancelar, é suspender até o primeiro turno da eleição, até dia 15 de novembro. Não sei se ficou claro, então a minha proposta é de suspensão dos candidatos e eventuais políticos envolvidos nas eleições municipais até dia 15 de novembro. É um requerimento que eu estou pautando agora e eu coloco em discussão este requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Mônica Seixas. Bom, eu já havia conversado com os senhores, eu entendo que o objetivo é organizar e ser realista, porque políticos candidatos ou diretamente envolvidos com as eleições têm sistematicamente recusado, adiado e falhado com o convite dessa CPI, então entendo que talvez até para organizar a pauta e trabalhar melhor as expectativas se esteja fazendo isso, mas eu não me sinto confortável em deliberar assim, então eu pessoalmente vou discordar, porque eu acho que é uma falta de respeito com o nosso trabalho, não aceitar um convite para uma investigação que deveria estar sendo levada a sério, que é muito importante, inclusive, para que a gente tenha eleições esse ano mais saudáveis do que foram a última, né? A gente está discutindo um ponto importante que marcaram as últimas eleições e que a gente deveria estar conseguindo encaminhar, mas não está, porque está encontrando alguns percalços, alguns obstáculos, inclusive esse, de políticos
que estão ainda envolvidos, presidentes de partidos políticos, ex-deputados e etc., nós não estamos conseguindo contato. Então, eu não me sinto confortável de dizê-los, olha, ok, entendemos que não queiram falar com a gente agora, então, né, nesse requerimento, vou votar diferente dos senhores, mas entendo a necessidade de organizar a pauta. Perfeito. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Janaína. Presidente, eu queria só um esclarecimento. Nós aprovamos, ainda que por maioria, um requerimento para ouvir o ex-candidato ao governo, o senhor Marinho, que só depois do debate eu descobri que também é candidato a prefeito agora, eu não sabia. Mas no mesmo requerimento, nós aprovamos empresários que prestaram serviços para o senhor Marinho quando ele era candidato ao governo. Então, por exemplo, se nós deliberarmos hoje que os políticos serão ouvidos ao final, depois do pleito, os empresários, inclusive os desse requerimento, podem ser chamados antes, né? Positivo, Entendeu? deputada Janaína, positivo. Tá bom, obrigada. Ok, era só um esclarecimento, excelência. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à deliberação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim, voto sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Carla Morando? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Eu voto não. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Quero dar bom dia aqui ao deputado Edmir Chedi, que estava tentando logar. Deputado Edmir, para ser bem rápido, esse requerimento é um requerimento que contempla o seu pedido feito no grupo de WhatsApp a respeito da suspensão momentânea daqueles que são candidatos e estão envolvidos com as eleições municipais. Vossa Excelência, como vota Vossa Excelência? Bom, seu som não está funcionando ainda. Agora ativou, Excelência. Ativou? Positivo. Excelência, obrigado pela oportunidade. Desculpa aqui, tive problema mesmo com a conexão. Obrigado pelo seu carinho. Agradecer aos colegas deputados que estão de acordo. Eu vou votar sim, Excelência. Obrigado pela oportunidade. Imagino que agradeço o deputado Edmir que trouxe esse debate aqui no nosso grupo de WhatsApp. Portanto, eu me comprometo aqui de formalizar isso enquanto presidente da mesa na próxima reunião, já protocolando para ficar oficializado, já dado como aprovado. Dando sequência aos nossos requerimentos, já previamente apresentados. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo. Então, só para registro, nós fizemos essa aprovação que coloca na pauta, depois do dia 15, aqueles que são candidatos ou que estão envolvidos com as eleições, direto ou indiretamente. Mas a gente ainda tem requerimentos relacionados a isso a serem deliberados. Eu queria sugerir ao senhor que não faça a reunião extraordinária ainda logo após essa, para a gente poder dialogar sobre os próximos procedimentos a respeito desse item. Ok. Você que é o autor dos requerimentos, eu estava programado, como já disse aqui, para poder convocar extra e colocar os dois requerimentos. Mas então, vamos pautar. Eu queria propor pautar os requerimentos, porque eu quero ver se podemos apresentar mais um ou não, mas é só por isso. Tá, então, mas só para esclarecimento, não pauta uma extra, deputado Paulo? Desculpa, eu não compreendi. Não, se o senhor achar que é possível, a gente pauta, não tem problema. É que eu só estava preocupado com os próximos pedidos, porque para mim não ficou muito claro, só isso. Se a gente pauta mesmo com essa decisão ou não, essa era a minha dúvida. Tá claro? Entendi, perfeito. Vamos lá, dando sequência então. O item 1 da pauta, requerimento do deputado Edmir Chedi, que requer, nos termos do artigo 34A do Regimento Interno, a prorrogação por mais 60 dias do prazo de funcionamento da CPI criada pelo ato 6 de 2020 do presidente da Assembleia, com a finalidade de investigar os casos das fake news que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo.
Em discussão, o requerimento do deputado Edmir para prorrogar esta CPI. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à votação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Sim. Como vota a deputada Carla Morando? Para votar sim. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Deputado Neri. Bom, dessa forma, está aprovado o item 1 da pauta. Item 2, com a palavra da deputada Janaína, pela ordem. Eu nem sei se é o momento de fazer essa indagação, mas acontece o seguinte: houve aprovação de um requerimento meu, foi por maioria, para solicitar informações sobre gastos com publicidade do governo. O ofício, o requerimento foi respondido de forma até longa, porém muito evasiva, né? A verdade é que o que eu perguntei não foi respondido. A minha dúvida é a seguinte: já vista que o requerimento, como formulado, foi aprovado e a resposta, né, não atendeu o que foi pedido, eu posso insistir nas perguntas não respondidas ou eu preciso de um novo requerimento para passar por votação? Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Eu perguntei valores pagos a cada empresa com indicação de quais foram os serviços prestados. A pessoa que respondeu entrou lá no site da transparência, que claro que nós podemos fazer, pegou o nome da empresa, os milhões que foram pagos. Só que não disse o que foi que a tal empresa A, empresa B, empresa C, o que elas fizeram em contrapartida àqueles tantos milhões, entendeu? Aí, no final, colocou assim: olha, teve campanha pela saúde da mulher, campanha. Isso aí não responde o que eu pedi. Então, eu acho que, com todo respeito, que seria o caso de eu apontar o que não foi respondido e a presidência exigir, vamos dizer assim, uma resposta efetiva. Mas eu não sei se Vossa Excelência entende que eu tenho que fazer um novo requerimento, passar por votação, debate, entendeu? É uma questão de ordem mesmo. Eu entendi. Não, me informa a assessoria aqui, deputada Janaína, que é exatamente dessa forma que a senhora colocou. É só você especificar quais itens que não foram bem respondidos e a gente só reitera isso ao governo para que ele possa ser mais específico, mais detalhista nas respostas. Então, não há necessidade de uma aprovação de um novo requerimento em relação a isso, e fica também isso para eventuais outros requerimentos que a gente possa vir a aprovar e que tenha respostas incompletas por parte do governo ou de outro órgão. Obrigada, presidente. Imagina. Dando sequência, então, aqui na pauta, o item 2, um requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo, que requer que seja oficiado ao senhor Edgar Corona, que, em resposta ao requerimento 48/2020, colocou-se à disposição para contribuir com os trabalhos da CPI e solicitou que possa esclarecer por escrito todas as informações solicitadas, encaminhando-se as perguntas conforme segue em anexo. Esclarecendo-se que, conforme deliberado na 20ª reunião, este ato não gera a preclusão ou a perda de oportunidade de outro convite ao senhor Edgar Corona para prestar informações complementares pessoalmente, caso se fizer necessário. As perguntas estão para todos. Não há necessidade de fazer a leitura das perguntas. Eu apenas reitero elas e a gente abriu para que os deputados também pudessem apresentar novas perguntas. Apenas o deputado Paulo Fiorilo fez. Portanto, está em discussão o item 2 da pauta. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à votação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo?
Sim, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Carla Morando? Para votar sim. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Favorável. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Deputado Edmir? Deputado Edmir Chedi, como vota Vossa Excelência? Nós estamos com a internet cada vez pior, né, Excelência? De verdade. Mas eu voto sim, Excelência. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim. Registrado. Portanto, está aprovado o item 2 com as perguntas que serão encaminhadas e, da mesma forma, também, se não forem satisfatórias, a gente pode reiterar ou convidar para que ele possa participar, né, presencialmente nessa CPI. Os itens para a ciência, o ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhando resposta ao requerimento da CPI das fake news, já está disponível. Solicito que as assessorias tragam um pendrive para download do arquivo, se for o caso. Documento recebido da Agência de Jornalismo e Checagem Lupa, com as respostas às perguntas encaminhadas através do requerimento 68/2020. Ofício Unicom, da Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, encaminhando resposta ao requerimento 66/2020. E um documento recebido do senhor Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil, encaminhando resposta ao requerimento 65/2020. Antes de passar aqui para a fase final, eu reitero, então, deputado Paulo, eu faço a convocação, como os dois requerimentos são de Vossa Excelência, eu faço a convocação da extra, correto? Não, correto, o senhor só precisa se certificar de que é possível, porque como não foi publicado, tudo bem que a gente também votou um requerimento verbal, mas eu não tenho nenhum problema se fizer a extra, até porque a gente já definiu o encaminhamento que é posterior ao dia 15. Então, podemos votar, na minha opinião, se não tiver nenhum óbice regimental. Pela ordem, presidente, eu gostaria de ter acesso a esses requerimentos antecipadamente. Eu não tive acesso, eu não estou nem no grupo do WhatsApp. Então, eu não acho que a gente deve votar um requerimento sem eu ter ciência do que estão pedindo. Não acho que está correto. Bom. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo Fiorilo. Eu concordo com a deputada Carla. Os dois requerimentos é fruto do debate da semana passada que a deputada acompanhou, mas assim, não tem nenhum problema. Por isso que eu falei que eu acho que era sempre prudente a gente ter a publicação para não ter essa dificuldade. Então, minha sugestão é o senhor colocar na pauta da semana que vem, a gente vê se tem outros requerimentos e aproveita e aprova todos. Só para completar, falado não é o escrito, por isso que eu acho que a gente tem que ver. Mas deputada Carla, eu estou concordando com a senhora quer que eu discorde? Eu discordo. Não. A senhora participou do debate, ouviu, concordou, discordou. Agora, que assim... Mas eu quero saber o que foi o pedido. A senhora pode deixar só eu terminar? Eu ouvi a senhora. Assim, é só para dizer que eu concordo que tem que pautar. Eu jamais vou discordar do regimento. E estou dizendo para a senhora que use o outro argumento que é melhor. Não está na pauta, né? Porque assim, a discussão a gente já fez, não sobre o requerimento, porque ele não estava na pauta. Mas a minha proposta é que a gente paute, tranquila. Está claro, deputado Perfeito. Paulo, está claro. Dessa forma, então, com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Só uma dúvida. Quando o advogado do ex-deputado Roberto Jefferson fez o contato, ele, pelo menos, disse, né, que o ex-deputado quer muito participar e gostaria de participar na próxima quinta. Nós fizemos essa deliberação de deixar os políticos para o final, em atenção ao momento que eles vivem. Mas, se o ex-deputado, quiser participar na próxima quinta, nós manteremos essa oitiva ou não? É só uma dúvida de qual é a ideia de Vossa Excelência para a semana que vem. Ele se prontificou a voltar na próxima quinta, agora, ele está com Covid, né, deputada Janaína? Então, eu não sei se em uma semana nós vamos conseguir ouvi-lo. Poderíamos até abrir
uma exceção de ter uma reunião específica para ele. Aí eu posso convidar os empresários, que a gente combinou aqui de convidar, e o deputado Roberto Jefferson pode estar numa sessão, inclusive, específica, aí, apartada da reunião da quinta-feira, porque nós combinamos aqui de poder ouvir os empresários e os assessores. Então, o deputado Roberto Jefferson também entra nesse rol vamos dizer assim, de políticos que estão diretamente envolvidos com as eleições. Agora, se ele realmente quiser participar e tal, eu não vejo problema, mas aí eu faria uma sessão extraordinária, uma reunião extraordinária em algum outro dia da semana, para que ele possa se manifestar, até numa sexta-feira, por exemplo, de manhã, e aí a gente pode escutá-lo também. Agora eu vou dar sequência nos empresários e assessores, conforme deliberado aqui. O deputado Paulo está inscrito aqui também. Não, senhor presidente, acho que o encaminhamento que o senhor está dando é correto, até porque senão a gente desaprova o que a gente aprovou. Por exemplo, tem o caso do Roberto, pode ter a Marina, pode ter qualquer outro que fala assim, não, agora eu quero ir, agora... Então, assim, se for o caso, usa extra, eu convoco uma extraordinária, mas eu acho que a gente devia voltar a esse roteiro para poder esgotar o que nós temos ainda pendente, senão nós vamos ficar patinando. Acho que essa é a segunda ou a terceira que a gente não tem o convidado, então é melhor, a partir de agora, a gente tê-los. Concordo com o senhor. Perfeito. Pela oportunidade, senhor presidente. Com a palavra. Dos requerimentos feitos de informação, a gente agora recebeu o do TJ. Mas eu tenho a impressão, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, que ainda faltam algumas informações que nós solicitamos. Talvez para o Supremo, que não tinha ainda resposta, porque o da CPMI eles responderam daquela forma. Agora, do Supremo eu não vi ainda. Exatamente, deputado Paulo. Ainda não chegou do Supremo Tribunal Federal, aqui me informa a assessoria. Presidente, e só uma coisa. É verdade que a CPMI respondeu, mas com fulcro na resposta, eu fiz um novo requerimento pedindo acesso à documentação sigilosa. Porque a documentação que está acessível, com todo respeito, não tem nada. E eles fazem menção à documentação sigilosa. Então, eu fiz um novo requerimento pedindo acesso a essa documentação. E eu acho que esse requerimento não foi respondido. Nem sim, nem não eles responderam. Pelo menos eu não tive ciência disso. Então, falta STF e falta CPMI. Nós já reiteramos ao STF porque não houve nenhuma resposta. Eu vou pedir para que a assessoria possa fazê-lo também. No caso da CPMI, eles tinham pedido para que fosse específico em quais assuntos que nós queríamos receber os documentos, salvo engano, deputada Janaína. Não sei se Vossa Excelência, se o pedido de Vossa Excelência é específico para alguns casos. É específico. Eu vou explicar por quê. A deputada Joyce, quando foi ouvida, apresentou uma documentação sigilosa. O deputado Frota, quando foi ouvido, também apresentou. E há outros depoentes que apresentaram. Então, eu tomei o cuidado de pegar no requerimento as folhas, entendeu? Em que estão juntados os documentos sigilosos. Então, assim, está bem especificado. Ok. Então, nós vamos reiterar também a CPMI, assim como já fizemos ao Supremo Tribunal Federal. Os documentos que estão à disposição do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, volto a falar que estão à disposição de todos os parlamentares, apenas fazer um contato via assessoria com o doutor Celino, para que ele possa, através de um pendrive, encaminhar para vocês todo esse documento. Então, nesse caso, já está à disposição de todos. Antes de concluir, eu vou passar também no nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que não vale a pena o debate aqui nesse momento, até porque já foi bastante debatido a respeito disso, mas a Procuradoria reiterou a respeito daquela decisão que nós tomamos em relação aos deputados não membros participarem ou não com protocolos na CPI. E há um entendimento que fica mais claro a respeito desse assunto, colaborando aí com o que a gente havia decidido, assinado pelo doutor Benetton, doutora Vanessa, e também com a colaboração do procurador-chefe da Assembleia, doutor Kimura. Então, acho que dessa forma a gente está mais seguro em relação ao tema que nós já deliberamos. Vou passar pelo grupo de WhatsApp. Já tinha pedido para o doutor Celino passar também para as assessorias, mas eu vou reiterar para que os parlamentares também possam estar devidamente informados a esse respeito. Pela ordem, dessa forma, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria aqui registrar que eu entendo, muito embora eu saiba que o deputado Douglas questionou
a regularidade do encaminhamento aqui dos nossos trabalhos e até mesmo o parecer da Procuradoria. E, respeitosamente, eu insisto que os nossos trabalhos estão seguindo de maneira absolutamente regular, que o parecer da Procuradoria buscou dar soberania à CPI, né, decidindo o que permitir ser pautado ou não. Em nenhum momento a Procuradoria, vamos dizer assim, proibiu a possibilidade de um parlamentar protocolizar um requerimento. Então, assim, houve uma deliberação de nós não abrirmos demais, até para evitar uma eventual obstrução dos trabalhos da comissão. Então, eu entendo que é extremamente correto, né, o alinhamento, o encaminhamento dos nossos trabalhos. E, como eu disse na semana passada, para mostrar que não houve prejuízo ao deputado Douglas, eu analisei os requerimentos dele, reapresentei na forma de um único requerimento, nós aprovamos e hoje deliberamos que o político que ele gostaria de ouvir será ouvido ao final, em função das eleições, e os empresários serão ouvidos naturalmente, regularmente, como todos os demais. Então, eu acho que é muito importante deixar registrado que os nossos trabalhos estão se desenvolvendo de maneira correta, lícita, regular. Não é só isso, presidente. Exatamente. Não, acho que foi bem esclarecedor aí esse cronograma que Vossa Excelência fez para esclarecer, e até quero agradecer aqui a Procuradoria pelo novo parecer, deixando mais claro a decisão que nós tomamos. Então, para quem não teve acesso ainda, eu vou passar pelo nosso grupo de WhatsApp, já foi publicado essa semana, mas vou reiterá-lo também no grupo de WhatsApp. Dessa forma, se não tiver mais nenhuma questão de ordem para a gente poder avaliar, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos os parlamentares, deputada Janaína Pascoal, deputado Arthur Duval, deputado Paulo Fiorilo, deputada Carla Morando, deputada Mônica Seixas, deputado Sargento Neri, deputado Edmir Chedi, deputado Tiago Auríquio, as assessorias, a Procuradoria desta Casa. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.